Meditação sobre o livro de Atos, capítulo 7, dos versos 54 ao 60. O apedrejamento de Estevão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez meditarmos juntos na palavra de Deus. Hoje pensando nesse grande acontecimento narrado no livro de Atos, o apedrejamento de Estevão. Importante destacar que no momento derradeiro de sua existência nessa terra, Estevão viu a glória de Deus. Estevão foi um dos diáconos levantados, os primeiros diáconos levantados para cuidar das mesas, enquanto os apóstolos iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Estevão, diz a Bíblia, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e junto com Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, foram levantados pelos apóstolos mediante oração e imposição de mãos como os primeiros diáconos. Esse relato está descrito no capítulo 6 de Atos, onde trata da instituição dos diáconos. Você conhece bem essa história. A Bíblia dá conta que Estevão era um homem cheio de graça e de poder, e ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então se levantaram alguns da sinagoga para confrontá-lo, para discutir com Estevão acerca daquilo que era o seu ministério e da palavra que ele pregava e dos atos que ele executava em Deus. Mas esses homens não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo na vida de Estevão, pela qual ele falava. Foi necessário então eles criarem uma maracutaia, subornaram homens que dissessem que teriam ouvido ele proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estes então sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, diz a Bíblia, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram essas falsas testemunhas que afirmaram mentirosamente que ele não cessava de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque eles diziam que o que eles estavam ouvindo acerca de Jesus o Nazareno era que ele destruiria o lugar e mudaria os costumes que Moisés deu àquele povo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, então, observando em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Incrível esse relato bíblico. Estevão era alguém tão cheio do Espírito Santo que o seu rosto é como se fosse de um anjo. Então, no capítulo 7 de Atos, Estevão faz a sua defesa. E essa defesa incomoda profundamente aqueles julgadores, os religiosos. Porque cheio do Espírito Santo, Estevão não se identifica com eles quando ele fala, são vossos pais. E ele denuncia a atitude de rejeição aos profetas e ao justo Jesus Cristo. E eu quero te lembrar, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o nosso estilo de vida vai confrontar os religiosos da sua época, do seu entorno e aqueles que não creem em Deus. Sobretudo aqueles que vão armar situações para te enquadrar e criar dificuldade para a sua vida. E a Bíblia narra que enquanto Estevão discursava, fazendo a sua defesa, o coração daqueles homens se enfureciam contra ele e rangiam os seus dentes. Aqui a gente vê a realidade do que Jesus falou, o confronto do Evangelho que divide e traz a espada, ou seja, raiva e ódio aos que o rejeitam, aos que rejeitam a palavra. As pessoas vão ter que se posicionar em relação ao Evangelho, e a nossa posição pode custar até a nossa vida. Estevão foi alguém ousado no seu testemunho, e na hora da sua morte ele viu a glória de Deus e Jesus
Que linda essa passagem. Jesus que estava à direita de Deus. No momento do apedrejamento, Lucas, o autor de Atos, o provável autor de Atos, introduz uma pessoa que vai predominar na segunda parte de Atos, porque diz aí que as testemunhas deixavam suas vestes, as vestes de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. A história de Saulo, que vira Paulo, você já conhece bem também. E seguro de que a presença de Jesus estava ali no seu sofrimento, Estevão o imitou nas suas atitudes de entrega de vida. Vejam a atitude desse homem. E ele perdoou seus malfeitores. Ele os confrontou duramente, mas não os condenou. Até porque Deus respeita a livre decisão das pessoas. Quando nos propomos a evangelizar, é sempre um convite gracioso que precisamos ofertar às pessoas, que vai ser ou não aceito. Estevão não minimizou o pecado e a rejeição dos judeus. E a Bíblia diz mais à frente que Saulo consentia na sua morte. Esse que depois de perseguidor vai virar perseguido também. Esse texto narra um momento triste, dramático, o apedrejamento de um grande homem de Deus, o primeiro mártir, um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. Pode parecer injusto, mas naquele contexto, quando as pessoas viam o fim da vida de um homem como aquele, eles passavam a crer ainda mais em Jesus, sabendo que se por alguma coisa alguém entrega a sua vida de uma forma tão convincente, tão radical, é porque essa coisa valeria a pena. Eu quero declarar, meu irmão e minha irmã, que talvez hoje eu e você não sejamos apedrejados com pedras físicas, mas provavelmente, quando nos posicionarmos em Deus em tempos de tamanha apostasia, dificuldade, rejeição ao Evangelho, incredulidade de tantas ideologias, certamente pagaremos um grande preço e pedras de acusação, de rejeição, de rótulos, de difamação serão lançadas contra nós. De modo que, nesses momentos, você precisa saber que os céus estarão abertos sobre a sua vida e Deus e Jesus estarão lá testemunhando o teu sofrimento, que nessa terra é dramático, mas na eternidade vai produzir para você peso de glória. Cabe a mim e a você, ao contemplarmos a glória de Deus e ao sofrermos por aquilo que realmente vale a pena, o evangelho genuíno e verdadeiro, mediante o apedrejamento da sociedade, da religiosidade, dos incrédulos, de Satanás, nos mantenhamos firmes e possamos imitar como Estevão imitou ao Mestre Jesus, perdoando os malfeitores que não sabem o que fazem quando nos apedrejam. Que possamos confrontar com a nossa vida aquilo que é errado e aquilo que é erro. Que possamos fazer a defesa do Evangelho, estarmos prontos. Estevão talvez tenha sido o maior apologeta que existiu, o maior defensor do Evangelho, que não defendeu com palavras apenas, mas com a sua própria vida. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele viu a glória de Deus. O Senhor reserva essas manifestações especiais, extraordinárias, para pessoas que estiverem dispostas a fazerem sacrifícios extraordinários também. Deus te abençoe. Até a próxima meditação.